desafio de falar sobre o Espírito Santo. Você já estudou sobre o Espírito Santo? A gente conhece muito sobre Deus e sobre Jesus. A gente conhece, talvez bem, outros nem tanto, a primeira e a segunda pessoa da Trindade. Mas a terceira pessoa da Trindade, às vezes, é pouco falado. Até no credo apostólico, alguém lembra do credo apostólico, né, que só fala assim, creio no Espírito Santo, só, mais nada. Talvez, se houve algum erro na época da elaboração do credo apostólico, foi falar pouco do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala demais do Espírito Santo. Ela começa lá em Gênesis e vai terminar lá em Apocalipse, falando do Espírito Santo. Mas antes de continuar, eu queria agradecer muito ao Timóteo e à Débora. O Timóteo e a Débora são irmãos queridos e amados, que eu conheço desde a faculdade, desde 2004. Fazem parte da minha vida, da minha história, também agora fazem parte da história da minha esposa, e estiveram presentes sempre comigo nos momentos mais importantes. Né? Mas voltando ao assunto, nós sabemos que o Espírito Santo, ele é aquele que consola. Ele é o Paracletos, né? Como Jesus vai dizer, ele é aquele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, como a gente cantou. Ou seja, Paulo disse que nós não conseguimos orar como convém, porque nós não sabemos orar. E esse trabalho de tradução da nossa oração para Deus é o Espírito Santo que faz. Está lá em Romanos 8. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas o Espírito Santo é muito mais do que isso. Conversando hoje de manhã na comunidade onde nós fomos, começando a mensagem, eu falei que nós muitas vezes nos acostumamos com um pouco de Deus, né? Com as migalhas. E aqui não é nenhuma crítica ao Bolsa Família, mas tem gente que só vive do Bolsa Família quando poderia viver melhor. Não é verdade? Tem gente que precisa, mas tem gente que não precisa. E se acostuma a viver com um pouco. Nós nos acostumamos a viver com um pouco de Deus. O que os discípulos de Jesus experimentaram a partir do momento que desceu o Espírito Santo sobre eles, em Atos 2, foi absolutamente fora do comum. E nos falta muitas vezes fé o suficiente para crer que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Sempre voltado não para o eu pessoal, principalmente, mas para o reino de Deus. Deus faz a obra em mim, primeiro, mas Ele faz a obra através de mim, depois. Primeiro Deus trabalha no teu coração, para depois trabalhar através de você. Você sabe qual é a única matéria-prima de Deus para a igreja? Ou para o mundo? Sabe? Não sabe? Então eu vou te dizer, é você. Deus não tem outro método. Deus só tem você. Ele podia ter feito a obra sozinho. Ele tem poder absoluto, tremendo, para fazer coisas que nós nem imaginamos. Mas Ele escolheu a igreja para agir no mundo, para ser luz do mundo. Lá na Comunidade de Esperança, a gente tem estudado o livro de Apocalipse, está sendo uma benção. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que Jesus é aquele que tem o candeeiro nas suas mãos. Os 7 candeeiros. E os 7 candeeiros são uma referência à luz, né? São onde acendia as velas, iluminava, e Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo. Os 7 candeeiros é o símbolo da igreja, e Jesus é aquele que tem a sua igreja nas suas mãos. E mais, Ele não só tem ela nas mãos, como Ele diz que Ele anda no meio da sua igreja, Ele anda no meio dos 7 candeeiros. E eu posso garantir para vocês, tão certo como você pode me ver,
que Cristo está nesta noite, aqui. Ele está. Ele anda no meio da sua igreja. E mais, quando ele escreve as 7 cartas às igrejas de Apocalipse, em todas as 7, ele diz: eu conheço as tuas obras. Você quer fazer um raio-x dessa comunidade? Leia Apocalipse 2 e 3. Por exemplo, na igreja de Éfeso, a quem ele escreve a primeira carta, ele vai dizer: você não negou meu nome, você é perseverante, porém você esqueceu o primeiro amor, você abandonou o primeiro amor. É uma igreja que fazia as coisas tudo certo, era doutrina correta, tinha atividades, tinha tudo, mas esqueceu do fervor por Deus, da paixão por Deus, do amor por Deus, do entusiasmo em fazer missão. Não é assim que acontece com a gente não se esfria, às vezes. E ele diz: volta-te e arrepende-te, e volta às primeiras obras, porque senão virei contra ti. Veja que Deus conhece a sua igreja, Ele conhece essa comunidade, desde a fundação dela. Aliás, foi Ele que fundou ela. Foi Ele que fundou. A igreja de Éfeso não existe mais, mas a igreja de Cristo continua. E nós queremos que a igreja de Cristo continue agindo nesse lugar. Então, por isso nós precisamos do Espírito. A história, tem 2 coisas que nos ensinam, queridos, a história e a Bíblia. E tanto na Bíblia como na história, os grandes avivamentos de Deus para a sua igreja começaram quando o Espírito de Deus visitou aquele lugar, onde 3 ou 4 pessoas se reuniram para orar e clamar pela presença de Deus, e Deus derramou um sopro do Espírito tremendo, que houve um grande avivamento. Foi assim em Atos 2, foi assim na Inglaterra, foi assim na Escócia, foi assim em outros lugares, foi assim na Reforma Protestante de 1517. Lutero orava 3 horas por dia. Quanto tempo nós oramos? Fica a pergunta. Mas eu quero ler com vocês um texto que está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18 a 21. Onde diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo e por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Queridos, aqui nós vamos ver que Paulo vai contrastar a alegria do mundo com a alegria em Cristo. O vinho, na Bíblia, sempre foi sinal de alegria, mas aqui ele é usado como sinal de busca por uma alegria vazia. Porque algumas pessoas colocavam a sua felicidade, isso acontece até hoje, na bebida. Ela dá felicidade por alguns minutos, por algumas horas, dá uma grande dor de cabeça depois, e destrói vidas e famílias. Tem gente que coloca a sua alegria nos relacionamentos. Tem gente que coloca a alegria no dinheiro. Era assim que aconteceu com o jovem rico, não foi? Quando Jesus pede para ele vender tudo, não é porque Deus quer que ele seja pobre, mas porque o Deus dele era o dinheiro. Ele estava desobedecendo o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus é o nosso ídolo. A bebida pode ser um ídolo. A tua família pode ser um ídolo. Quando você coloca ela acima de Deus. Jesus diz: aquele que ama mais seu pai e sua mãe não é digno de mim.
Mas ele não está dizendo para não amar o pai. Mas aquele que ama a Deus vai amar o pai, vai amar a mãe, vai amar o filho. Porque Deus é a fonte de todo amor. Tem gente que põe a felicidade no sexo. Se entrega à prostituição, à fornicação, achando que isso vai dar prazer. Tem gente que põe a felicidade nas drogas, ou nos bonecos, ou em virar animal, ou sei lá o quê. Mas Deus nos diz que a felicidade não está nas coisas deste mundo. A felicidade está em Cristo. Tem um versículo, peço para os irmãos se vocês conseguirem projetar, eu não dei para eles, mas está lá em Filipenses 4:4, que é até um hino que a gente canta. Diz assim: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Leem comigo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegrai-vos. Quanto nós devemos alegrar no Senhor? Sempre. A alegria do Senhor, nossa força é. Percebam, muitas vezes nós colocamos a alegria nas coisas passageiras, nas compras, nas aquisições. Não que é errado fazer isso, tá bem, queridos? Mas a forma como a gente faz isso pode nos prejudicar a vida com Deus. A roupa que tu compra hoje, amanhã está velha. Aí tu precisa de outra roupa para se satisfazer. Mas em Deus nós temos alegria plena. Então, por isso, enchem-se do Espírito, e o Espírito encherá vocês de alegria. Há alegria no Espírito Santo, há alegria em Deus. Paulo diz, não enchem-se com o vinho, mas encham-se com o Espírito. E como é que nós nos enchemos com o Espírito? Paulo vai dar algumas dicas. Falando entre vós com salmos. Aqui é uma referência à leitura bíblica, à meditação bíblica, ao tempo devocional pessoal que você tem em casa e na igreja. Porque nós não vivemos só em casa, servindo ao Senhor ou tendo nosso tempo devocional, mas na igreja também. É uma ordem bíblica. Hebreus 10, 25 deixa isso bem claro. Você sabe qual é o maior capítulo da Bíblia? Não sabem? Ah, sabe sim. Acho que estou com um pouco de vergonha só de falar. É o Salmo 119. Tem 176 versículos. E você sabe qual é o assunto do Salmo 119? Todo ele fala da palavra de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, dos preceitos de Deus, das prescrições de Deus. Vocês acham que aquele texto lá está por acaso? Tu acha que Deus não botou especificamente para alertar que a palavra de Deus é importante? Aliás, é fundamental para a vida cristã. Não existe cristão sem leitura bíblica, queridos. Jesus nos diz em Mateus 22, 29, que nós erramos em não conhecer as Escrituras. E ele vai dizer mais à frente que são elas que testificam de mim, diz Jesus. E nela nós temos a vida eterna. Porque a fé vem pelo ouvir o Evangelho. Romanos 10, 17. Ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Não é qualquer palavra, não. É a palavra que está aqui, entre Gênesis e Apocalipse. Tem muita gente que fala de Jesus, mas não fala do Jesus da Bíblia. Cuidado. Eu peço que os irmãos coloquem para mim aí, Atos 17, 11. Queridos, eu quero que você seja um bereano. Você já leu esse texto? Acho que já. Mas é bom relembrar às vezes.
Olha o que diz o texto, muito interessante. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Você sabe se aqui que está sendo projetado aqui é verdadeiro? Você tem a Bíblia na mão aí? E se estão te enganando? Só uma reflexão, queridos, porque muitas vezes a gente deixa de aproveitar aquilo que Deus tem para nós. A gente satisfaz com coisas que satisfazem o nosso ego. A palavra de Deus muitas vezes vai nos confrontar. Porque Deus ama quem disciplina. Deus ama quem corrige, lhe diz Provérbios. Mas se tu quer ser cheio do Espírito Santo, queridos, você vai precisar da palavra de Deus. Ou você vai precisar do Evangelho. Não existe pessoa cheia do Espírito Santo sem a palavra de Deus. Aliás, não existe cristão sem a palavra de Deus. E aqui eu quero fazer uma diferenciação. Tu pode ter o Espírito Santo, mas você não pode ser cheio do Espírito Santo, às vezes. Às vezes nós temos o Espírito Santo, mas não somos cheios do Espírito. Nós ficamos com pouco. E qual é o papel do Espírito Santo? Abram comigo João 16, versículo 7. E seguintes. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Um dos papéis fundamentais do Espírito Santo é se reconhecer pecador e saber que somos pecadores. Ele nos convence do nosso pecado. Não dá para ser cheio do Espírito Santo em pecado. Não dá para andar em adultério e ser cheio do Espírito Santo. Não dá para andar caindo pelas ruas bêbado e ser cheio do Espírito Santo. Não combina. Não adianta tu querer ser cheio do Espírito Santo e andar falando palavrão todo dia. Isso não é obra do Espírito Santo. Isso é obra da carne. Gálatas 5 nos diz isso. Ele compara as obras da carne com os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade e domínio próprio. Percebam essas coisas, queridos. Se você quer as coisas de Deus, você precisará buscá-lo cada vez mais. Ele vem a nós. Os discípulos, antes de receberem o Espírito Santo, eles, em Pentecostes, estavam reunidos, mas eles tinham fé. Eles confiavam em Jesus, mas estavam tremendo de medo de sair pelo mundo anunciar o Evangelho, porque a ordem que Jesus tinha dado era: irem, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda a criatura. Mas eles não tinham recebido o poder do Espírito Santo. Eles não ficaram cheios do Espírito Santo ainda. Quando desce o Espírito Santo em Atos, eles são revestidos do poder do Espírito Santo. E isso tinha sido a promessa de Jesus. Peço que os irmãos coloquem em Atos 1:8, né? Texto conhecidíssimo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quem é cheio do Espírito Santo tem prazer em fazer a obra de Deus. Vocês percebem que Jesus vai dizendo que a obra começa onde eles estavam, em Jerusalém. Ia se expandindo pela Judéia, que era ao redor. Samaria, que era mais longe ainda, e até os confins da terra. E ele chegou. Nós somos os confins da terra. A América nem existia como existe hoje naquela época. E hoje o Evangelho chegou aqui por causa desses homens e mulheres cheias do Espírito Santo.
A pessoa que é cheia do Espírito Santo, que busca Deus através da sua palavra, ela é encorajada a pregar o Evangelho. Ela se alegra em pregar o Evangelho. Tem pessoas que vêm ao culto como se fosse um peso. Mais um culto. Mais um culto. Tem gente que fica olhando o relógio para ver se passa a hora. Não é cheio do Espírito Santo. E nem tem o Espírito Santo. Porque o pensamento dela não está na igreja, não está em Cristo. Está na janta que ficou em casa, está no bicho que ficou sem alimento. Pode estar em qualquer outro lugar, menos em Cristo. Aqueles que experimentam a alegria do Espírito Santo jamais voltam atrás. Porque sabe a alegria que é servir ao Senhor. E mais, não só com salmos, mas entoando e louvando de todo o coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Eu e minha esposa temos uma TV, e essa TV só fica no louvor, o dia todo. Nosso prazer é louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que Cristo habita no meio dos louvores. É aroma agradável ao Senhor, é sacrifício agradável ao Senhor, os louvores do seu povo. Louvar a Deus é uma grande alegria. Então, louvar, estudar a palavra, é uma forma de se encher do Espírito. Peço que os irmãos coloquem Atos 4, versículo 7. Diz assim: e pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciões de Israel. Ele vai falar sobre a morte e ressurreição de Cristo, e que foram os israelitas que mataram Jesus. Mas perceba que ele está cheio do Espírito Santo. Pedro, que antes estava com medo de pregar o Evangelho, agora é encorajado pelo poder do Espírito para anunciar o Evangelho frente àqueles que queriam prendê-lo. E quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, dizendo alegrai-vos no Senhor, Paulo está preso. Sabia disso? Estava preso. Como é que alguém que está preso pode ser feliz? Mas Paulo não perdia a oportunidade. Lá, em uma das cartas, ele vai dizer que a igreja que se reúne na casa de César, o vos saúdam. A casa de César era o Império Romano. Onde ele estava preso, ele evangelizou todo mundo que estava do lado dele, e ali se formou uma igreja. Porque ele não tinha medo, ele era cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver, queridos, também, em Atos 4, que eles estavam orando, mais para o final do capítulo 4, e a Bíblia nos diz que quando eles estavam orando, pedindo coragem para pregar o Evangelho, porque a perseguição estava aumentando naqueles dias, e nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é perseguição, que nem eles enfrentaram. Eles eram mortos, perseguidos, presos, torturados, crucificados e até queimados, mas não negavam o nome de Jesus. E eles pediram para que Deus desse coragem. Não pediram para que cessasse a perseguição, pediram para que fossem corajosos. E a Bíblia diz que quando eles terminaram de orar, o Espírito Santo desceu, e eles foram possuídos de grande coragem e ousadia, de intrepidez, diz a Bíblia, para pregar a palavra. Louvor, palavra e oração são formas de encher o Espírito Santo. Uma outra forma, queridos, é estar em comunhão com os irmãos na igreja. Você tem prazer em estar com os irmãos aqui? Quando nós começamos o trabalho lá na comunidade, onde a gente trabalha, o pessoal saía, terminava o culto e todo mundo saía.
Parecia que estava vendo... Parecia que a comida estava queimando em casa. Aí um dia eu conversando com eles, pô, vocês têm tanta pressa assim, por que vocês não ficam para conversar um pouco? Parece o diabo fugindo da cruz. Desde então, os irmãos ficam conversando, e falando das coisas de Deus, e falando das coisas de casa, e falando dos seus problemas, e orando uns pelos outros. Aí vem um irmão e me pergunta, estou passando por tal dificuldade, aí vem um encontra uma alegria. Lá em Atos 4, versículo 42 e 43 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. E no final desse texto, no 47, diz que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Deus ia acrescentando, a partir de uma vida com Deus. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós priorizamos o relacionamento com Deus. A nossa vida é toda exclusiva para Deus. Porque para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos tira do fundo do poço, nos tira das trevas, do reino das trevas, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Deus assumiu a dívida que nós tínhamos contra Deus. Paulo disse que Ele pagou o escrito de dívida que tinha contra nós, porque nossos pecados nos acusam e nos condenam. Quero fazer uma reflexão com vocês. Deus é justo? Muitas vezes a gente diz, Deus é justo, né? Quando alguém faz alguma coisa injusta contra nós, principalmente, não é? Deus é justo? Então, se Ele é justo, o que Ele faz com o pecado? Ele pune o pecado. Foi assim com Adão e Eva. Eles pecaram uma vez só e foram expulsos do paraíso. Para ser condenado, não precisa de muitos pecados, não. Um só. Uma vez quebrando a lei de Deus, quebra a lei de Deus para sempre. Se Deus é justo, o problema é o seguinte: nós não somos. Nós somos pecadores, injustos. E a Bíblia diz que todo injusto será condenado. Porque se Deus é justo, Ele condena o pecado. Porque se Ele não condena o pecado, Ele é conivente com o pecado. Ele está negando Ele mesmo. Como é que Deus faz para ser justo e punir o pecado? Dá um exemplo, se você passa acima da velocidade no radar, você não recebe uma multa? Porque você quebrou a lei de trânsito, não é verdade? E quando a gente quebra a lei de Deus? E aí? Como a gente repara isso? Como é que Deus pode ser justo sem punir a gente e punir o pecado? Ele envia um substituto. Ele envia Jesus. Irmãos, botem para mim 2 Coríntios 5, 21. Esse texto aqui é maravilhoso. Vamos ler junto? Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Entenderam? Deus puniu os pecados nossos em Cristo. Isaías 53 nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi moído pelas nossas transgressões, transpassados pelos nossos pecados. Isso chama-se justificação. O termo justificação significa tornar alguém justo. Nós éramos injustos, mas pela fé em Cristo nós somos justificados. E isso é amor.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cabe a nós agora ser cheio do Espírito Santo e cumprir a obra que Deus nos deu, sendo fiel. Indo para o fim, queridos, nós vamos ver algumas pessoas que eram cheias do Espírito Santo na Bíblia. João Batista, Lucas 1,15, diz: porque esse será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Muito interessante, porque João Batista foi alguém que preparou o caminho do Senhor, não é? Preparou o caminho da vinda de Jesus. Ele antecedeu Jesus e ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. O próprio Jesus era cheio do Espírito Santo. Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Os apóstolos eram cheios do Espírito Santo, como nós já lemos antes em Atos 4. Paulo era cheio do Espírito Santo, capítulo 13 de Atos, versículo 9, que diz: todavia, Saulo, que também se chama Paulo, era cheio do Espírito Santo. Deus instituiu diáconos, lá em Atos 6, versículo 3. E aqui nós vamos ver um perfil de uma pessoa que deve atuar na igreja. Vejam: escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importante negócio. As pessoas carentes eram cuidadas pelos apóstolos, mas como veio uma grande demanda que eles não conseguiram dar conta, eles instituíram os diáconos, os servos do Senhor. E eles se dedicaram à leitura bíblica, à oração e à pregação da palavra. Eram cheios do Espírito Santo. Os profetas eram cheios do Espírito Santo. Miqueias, capítulo 3, versículo 8, fala que: mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e do juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Temos o exemplo de sacerdotes que eram cheios do Espírito Santo. Lucas 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher, das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. E o versículo 67 vai dizer: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Os discípulos eram cheios do Espírito Santo. E por último, nós vamos ver que Jesus envia o Espírito, Deus, a pedido de Cristo, envia o Espírito Santo em Atos 2, em dia de Pentecostes. E ele é disponibilizado agora para toda a igreja, para você e para mim, para desfrutarmos. Temos mulheres cheias do Espírito Santo. Lucas 1:35 fala, de Maria, e respondendo ao anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel era cheia do Espírito Santo. Lucas 1:41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Queridos, aqui a gente olha o seguinte, uma coisa muito importante. Pessoas de todas as classes eram cheias do Espírito Santo, não só líderes. Nós vemos que profetas, sacerdotes, diáconos e discípulos eram cheios do Espírito Santo. Isso para mostrar que Deus quer uma igreja cheia do seu Espírito completamente, desde o pastor até os auxiliares e membros. A questão não há hierarquia dentro da igreja, é a questão de funcionalidade. O pastor não é maior que os membros não são menores que os pastores.
Todos são iguais diante de Deus, porque todos pecaram e carecem da graça de Deus, né? Todos carecem da misericórdia, da justificação. Precisam de fé e precisam do Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo, você não creria. Você só crê hoje porque o Espírito Santo te convenceu do teu pecado. Agora, vamos aproveitar mais. Vamos nos encher do Espírito, com hinos, com louvores, com a palavra, com a oração, com a comunhão com os irmãos, buscando a Deus em todo o tempo. Eu quero terminar, queridos, capítulo 14 de Romanos, versículo 17. Peço que os irmãos coloquem aqui, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. De novo, Paulo usa o exemplo de questões cotidianas para dizer que as alegrias não estão nas festas. As alegrias não estão nas coisas deste mundo. A alegria está em fazer a vontade de Deus, cheios do Espírito Santo. Busca a Deus e Ele te encherá com o seu amor, com a sua plenitude e com a sua alegria e principalmente com o seu Espírito Santo. Queridos, não viva de migalhas, viva do Senhor, viva para Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Amém? Tem um texto que diz em 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: quer comeis, quer bebeis, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero orar, queridos, com vocês. Senhor amado, nós queremos orar por esta comunidade, queremos orar por esta igreja, Senhor, pedindo que o Senhor traga um avivamento espiritual nos corações daqueles que ainda estão distantes do Senhor. Apocalipse diz que Tu conheces nossas obras, não tem como esconder nada de Ti. Mas nós sabemos que o Teu amor, Senhor, se renova cada dia. A Tua misericórdia se renova cada manhã. E Tu, Senhor, além de trabalhar em nós, queres trabalhar através de nós. Que essa igreja faça a diferença nesse lugar. Que essa igreja faça a diferença onde estiver. Que nós possamos fazer a diferença onde estiver. Precisaremos do Espírito Santo, mas ensina-nos a ser cheios do Teu Espírito, cheios da Tua graça, porque fomos salvos, fomos libertos da condenação por meio de Jesus. Assim nós oramos confiadamente e alegres no Senhor. Amém.